Olá, querido amigo, querido irmão, graça e paz para você que está me assistindo nesse momento. Quero mandar um alô especial para a irmã Chaga, na cidade de Solonópolis. Minha irmã, que Deus abençoe você, toda a sua família. Continue assistindo vídeos, continue compartilhando, nos ajudando. Um alô também para a irmã Neta, lá do Logrador, é um sítio próximo a Solonópolis, tem uma igreja lá. E a irmã Neta é a diretora da igreja de Logradouro. Que Deus abençoe a senhora, sua família e todas aquelas pessoas da comunidade lá. A irmã Tereza lá do Logradouro também, seja abençoada, minha irmã, Deus seja louvado na sua vida. O tema de hoje é a igreja adventista uma seita? Esse é o tema de hoje. Quero convidar você que está assistindo, assista o vídeo, curta o vídeo e compartilhe para o maior número de pessoas possível. Quanto mais você compartilhar, mais o vídeo vai ser visto, vai ter mais visualizações, e quanto mais pessoas entendendo e compreendendo a palavra de Deus, mais próximo fica da volta de Jesus. Amém? Então o tema de hoje é maravilhoso. É a igreja adventista do sétimo dia uma seita? O que nós temos ouvido e visto no mundo cristão de hoje é que a igreja adventista do sétimo dia é uma seita. Quase todos os irmãos presbiterianos, assembleanos, batistas, de todas as denominações, quase todos falam que a igreja adventista do sétimo dia, ela é uma seita. Fala-se muito que ela é uma seita. Para a gente ter uma conclusão, se ela é ou não é uma seita, eu quero que você assista o vídeo até o final. Para a gente entender essa igreja, nós precisamos voltar ao tempo, onde tudo se iniciou. Fala-se muito que a igreja adventista do sétimo dia, ela foi fundada por Guilherme Miller. Guilherme Miller não foi o fundador do adventismo. Ainda que tivesse sido, para nós adventistas, era motivo de alegria, era motivo de honra, porque Guilherme Miller foi um grande homem para o seu tempo. Guilherme Miller muito contribuiu para o avanço da palavra de Deus. Então, ter ele como um fundador do adventismo não era motivo de tristeza nem de desonra. Pelo contrário, era motivo de alegria para nós adventistas. Mas Guilherme Miller não foi o fundador da igreja adventista. Para a gente entender, como eu falei para você, precisamos voltar um pouco ao passado. Passado esse, aproximadamente no ano de 1782. Em 1782 nasce um jovem nos Estados Unidos, em Nova York, Guilherme Miller. Guilherme Miller era um entre 16 filhos, numa família que trabalhava na agricultura, e que sempre que havia guerra, o pai dele participava das guerras como soldado voluntário. Guilherme Miller cresceu em uma família simples. Os seus pais queriam que Guilherme Miller fosse um advogado. Guilherme Miller cresceu em uma família cristã. O seu avô, tio, eram pastores da igreja batista. E sempre Miller tinha um cuidado e um grande respeito pela palavra de Deus, mas sem nenhum tipo de compromisso. E a igreja quando dava certo, como muitas pessoas fazem hoje. Em 1803, Guilherme Miller se casou. E em 1816, Guilherme Miller, lendo a Bíblia, ele encontrou um texto que está lá em Daniel, no capítulo 8, no versículo 14, que diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Esse texto mexeu com Guilherme Miller.
Ele ficou muito preocupado quando leu esse texto. Para Guilherme Miller e grande parte das pessoas dos evangélicos daquela época, deste ano, eles acreditavam que esse santuário era a terra e que nessa data, de acordo com a profecia de Daniel, até 2300 tardes e manhã, o santuário será purificado. Acreditando eles que o santuário era a terra, o ano que dava início da profecia era 457, quando o povo judeu sai lá pela ordem do rei Assuero, permitindo que eles voltassem para Jerusalém para a reconstrução do templo. Essa data era 457. Ali deu início dessas 2300 tardes e manhã, que são anos. Guilherme Miller, em 1816, vendo esse texto, ele começou a estudar. Ele começou a se aprofundar cada dia mais na palavra de Deus. Durante 2 anos consecutivos, ininterrupto, dia e noite, Miller estudava a palavra de Deus. Quando Miller tinha um tempinho, ele lia a Bíblia. Ele passava horas e horas estudando a palavra de Deus. E durante 2 anos, Miller, ao estudar a palavra de Deus, ele chegou numa conclusão, que em 1843, no dia 21 de março, Jesus voltaria. Sabe, quando Miller, concluindo o seu estudo, se baseando nesta profecia, chegando nessa conclusão, Miller ficou assustado. Miller agora tinha a data em que Jesus ia voltar, sabe? E ele ficou um pouco preocupado e pensativo. Será que eu devo pregar para as pessoas sobre a volta de Jesus? Ou ficarei calado? Será que eu estou certo ou estou errado? E Miller fez algo. Miller disse: vou orar ao Senhor e pedir uma orientação a Deus. E Miller fez uma oração a Deus e dizendo: Senhor, eu não tenho o dom de pregar, nem sou um pastor, mas eu tenho um conhecimento a qual precisa ser anunciado para as pessoas, mas eu não tenho coragem de pregar. Portanto, Senhor, se essa palavra é tua, me dá um sinal para que eu possa pregar. Senhor, envia um sinal para mim. Miller conta que quando ele terminou de orar, pedindo um sinal do céu, depois de meia hora, a porta de sua casa escuta uma pancada na porta. Quando Guilherme Miller abriu a porta, era um primo dele. O primo dele, chegando em sua casa, disse: Miller, o pastor de nossa igreja viajou e o papai mandou chamar você. O papai está sabendo que durante 2 anos você tem estudado a palavra de Deus e queremos que você pregue em nossa igreja hoje o que você vem estudando. Miller, por alguns instantes, Miller pensou em dizer não, mas ele acabara de receber uma resposta de Deus. E Miller olhou para aquele jovem e disse: à noite estarei lá. A igreja ficava em torno de 25 quilômetros da casa de Miller. Era uma pequena igreja em um pequeno povoado. Sabe, Miller foi naquela igreja e pregou sobre a volta de Jesus. Depois daquele dia, nunca mais Miller deixou de pregar sobre a volta de Jesus. Aquela mensagem impactou aquela pequena cidade, aquela pequena igreja. E muitas pessoas queriam ver Miller pregar, porque Guilherme Miller pregava que Jesus ia voltar no dia 21 de março de 1843. E pastores, líderes de igrejas, pessoas de todos os lugares dos Estados Unidos convidavam Guilherme Miller para pregar em suas igrejas. Guilherme Miller levantou um grande movimento chamado os Milleritas. Eles compraram a maior tenda que havia naquela época, uma tenda de circo que cabia aproximadamente 6.000 pessoas dentro dela. Miller muitas vezes pregava 2 cultos por noite.
Ele pregava naquelas tendas para 6.000 pessoas, e quando terminava de pregar um culto, saía aquelas pessoas e entrava outra turma de pessoas para ouvir Guilherme Miller pregar sobre a volta de Jesus. Guilherme Miller conseguiu impactuar os Estados Unidos. Sabe, queridos, quanto mais o tempo se aproximava de 1843, mais as pessoas se impactuavam com aquela mensagem e mais decisões as pessoas tomavam. A história conta que nos Estados Unidos, ginásios onde eram feitos esportes, jogos, eram cheios de pessoas para ouvir sobre a volta de Jesus. Os estádios estavam lotados de pessoas para ouvir a pregação da volta de Jesus. Bares que antes eram cheios de bêbados, agora eram cheios de pessoas ouvindo a palavra de Deus. E que quanto mais próximos se estavam de 1843, mais pessoas faziam parte desse movimento. Sabe, queridos, quando chegou em 1843, no dia 21 de março, Jesus não voltou. Ali foi uma grande decepção para os mirelitas. Mas eles começaram a estudar e chegaram em uma conclusão: erramos a data, Jesus não vai voltar em 43, Jesus vai voltar no dia 22 de outubro de 1844, ou seja, daqui um ano e pouco Jesus está voltando. E eles continuaram a pregar. Eles estavam convictos e certos que no dia 22 de outubro de 1844 Jesus voltaria a esta terra. Sabe, queridos, o que eles haviam esquecido é que Jesus havia falado que quanto dia e a hora que o Filho do Homem voltaria, nem ele nem os anjos do céu sabiam, senão o Pai que está nos céus. Mas impactuando toda aquela comunidade americana, muitos e muitas pessoas aceitaram aquela mensagem. Pastores de várias igrejas, por exemplo, como a igreja luterana, presbiteriana, congregacionalistas, batistas, anglicanos, enfim, várias e várias igrejas aceitaram a mensagem de Guilherme Miller. E as pessoas estavam impactuadas com aquela mensagem e prontos esperando a volta de Jesus. Mas quando chegou no dia 22 de outubro de 1844, Jesus não voltou. Sabe o que aconteceu? Uma grande decepção por parte daquele povo. Algumas pessoas abandonaram as igrejas, algumas pessoas voltaram para o mundo, outras ficaram decepcionadas, voltando para suas respectivas igrejas. Mas a história diz que um grupinho pequeno de 50 pessoas ficaram estudando a Bíblia e pedindo a Deus uma resposta. E esse grupo que ficou orando, 50 pessoas, chegaram a uma conclusão dada por Deus, que a data a qual eles estavam falando estava certa. O que eles haviam errado era o evento. Em 1844, Jesus saía do lugar santo para o lugar santíssimo, onde ele começava o juízo investigativo. Jesus, como nosso sumo sacerdote, saía do lugar santo para o lugar santíssimo. Sabe, aquele pequeno grupo chegou a essa conclusão. E sabe o que aconteceu, queridos? Muitos daqueles pastores foram nas suas respectivas igrejas, e quando chegaram lá, os líderes dessa igreja não aceitou mais eles. Não aceitava que os mileritas voltassem para suas igrejas. Como eu falei para você anteriormente, haviam batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, congregacionalistas e outras demais igrejas. E sabe o que eles fizeram? Eles foram expulsos de suas igrejas. Os seus líderes pediram para que eles rejeitassem a mensagem de Miller, senão seriam expulsos dessas igrejas. E eles disseram: nós não podemos renegar
a verdade que foi nos concedida por Deus. Sabe? Não podendo mais voltar para suas respectivas igrejas, aquele grupinho ficou estudando a palavra de Deus. 50 pessoas, um pequeno grupo, mas que foi crescendo e foi crescendo, que dentro de pouco tempo, aquele grupo de 50 pessoas, que tinha aproximadamente entre 10 a 12 pastores, ele cresceu de uma maneira tão absurda, que em pouco tempo eles tinham 3.000 pessoas, mais de 30 pastores estavam com aquele grupo. E nos Estados Unidos houve uma grande cobrança para que aquele grupo se organizasse. Eles não tinham nome, era um grupo de pessoas que se organizaram não com o intuito de criar uma igreja, mas com o intuito esse de pregar sobre a volta de Jesus. E como foram pressionados pelo governo ao organizar aquele grupo e dar um nome àquela igreja, em 1863 a igreja ganhou o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é uma igreja fundada em cima de uma profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não foi feita por um pastor que brigou com outra igreja e fundou ela. A Igreja Adventista não é fundada por um pastor. A Igreja Adventista não tem um dono. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o dono dela é Deus. Deus é o dono dessa igreja. Diferente de outras demais igrejas, por exemplo, na Igreja Mundial do Poder de Deus há um dono. O dono da Igreja Mundial do Poder de Deus se chama Valdomiro Santiago. Quando vamos para a Igreja Deus e Amor, há um dono chamado Davi Miranda. Como já morreu, a igreja hoje é de seus familiares. A Igreja Universal do Reino de Deus tem um dono chamado Edir Macedo, como a Igreja Internacional da Graça tem um dono chamado R.R. Soares. E quando você vai nessas igrejas, quando você chega lá, você vai ver um nome lá, o nome do dono, Valdomiro Santiago, Davi Miranda, Algeno Duque, enfim, todas essas respectivas igrejas a qual eu citei o nome, tem um dono. A Igreja Adventista não tem um dono. Pode haver pessoas que queiram ser dono da igreja, mas não são. A Igreja Adventista não é do pastor, a Igreja Adventista não é da associação, a igreja não é da união, da divisão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem um dono, e o dono dela é Deus. Louvado seja Deus por isso. É essa igreja que muitos criticam, é essa igreja que tem o fundamento na palavra de Deus. A nossa igreja, ela tem 6 doutrinas que se divide em 28 crenças. E todas as nossas crenças são baseadas na Bíblia. A Igreja Adventista, ela não tem uma doutrina com base em uma pessoa, ela não tem uma doutrina com base em uma ilustração, em uma parábola. Todas as suas doutrinas têm como base o assim diz o Senhor, a Bíblia. Sabe por que muitas pessoas nos chamam de seita? Porque a Igreja Adventista guarda o sábado. Muitos chamam a Igreja Adventista de seita porque ela crê no dom de profecia que aconteceu na igreja pela pessoa da senhora Ellen G. White. Somos taxados pelos demais irmãos como seita. Sabe, queridos, muitas pessoas que chamam a Igreja Adventista de Sétimo Dia de seita, mas não conhecem a igreja. Eu estava vendo um vídeo recentemente, e uma mulher falando, dizendo assim, eu passei 8 anos na Igreja Adventista do Sétimo Dia e saí de lá, é uma seita a Igreja Adventista. E eu estava olhando e assistindo um vídeo dizendo, não, você passou 8 anos sentado nos bancos da igreja, ocupando o banco, você não era um adventista, porque um verdadeiro adventista, jamais ele tem uma desilusão tipo como essa.
Jamais ele sai da igreja e cospe no prato que estava comendo. Você está entendendo, queridos? Eu não estou dizendo para você que a igreja adventista ela não tem falhas. Eu não estou falando para você que não existe joio. Existe. Porque até no céu existia o joio e o trigo. Quando Jesus chamou 12 discípulos, ele disse: mais um entre vós é o diabo. Mesmo entre 12 homens, havia um que não era de Deus e que tinha sido plantado dentro da igreja para ser uma pedra de tropeço. É bem verdade que na igreja adventista do sétimo dia existe também o show. Existem pastores de má fé, pastores que estão na igreja simplesmente para se beneficiar com um título ou com um cargo, mas são a minoria. Sabe por quê? Porque na igreja adventista é uma igreja séria, é uma igreja que tem autoridade, que tem autonomia, os membros dessa igreja. A igreja adventista não pega um pastor adúltero que adulterou em uma cidade e transfere para outra. Vá agora adulterar naquela outra cidade. Na igreja adventista não é assim. Na igreja adventista, um pastor que comete adultério, ele é expulso, ele perde a sua credencial, ele pode se tornar um membro da igreja, mas nunca mais ele vai ser pastor dessa igreja, nunca mais ele torna a ser pastor. Sabe, nessa igreja, um pastor não é estrela, a estrela que brilha nessa igreja é Jesus. A estrela dessa igreja não é Ellen White, Tiago White, não é José Bates, não é nenhum dos seus reformadores ou dos seus fundadores. A estrela que brilha nessa igreja é Jesus. Jesus é o dono da igreja. Essa é a menina de seus olhos. Essa é uma igreja que Deus tem uma preocupação. Essa é uma igreja que está pautada no assim diz o Senhor. Quando eu abro a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no capítulo 12, que eu quero ler com você, querido irmão, meu querido amigo, eu quero compartilhar com você. Apocalipse, capítulo 14, no versículo 12. Olha o que ele diz esse texto. Diz assim, Apocalipse 14, versículo 12. Louvado seja Deus por isso. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Não estamos falando do Antigo Testamento, estamos falando do Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento, em Apocalipse 14, 12, Deus fala a característica de sua igreja dos últimos dias. E aqui ele diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Querido amigo que faz parte de uma igreja que não guarda os mandamentos de Deus, eu faço uma pergunta para você agora nesse momento. Essa é a característica de sua igreja? A sua igreja está enquadrada nesse versículo? Você, querido amigo, que não guarda o sábado, você, querido irmão, que é contra a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, você, pastor, você, amigo, que não aceita a lei, que diz que Deus abrogou ou mudou a lei, você acha que a sua igreja está enquadrada aqui? Aqui nós observamos que Deus diz que a característica da sua igreja é a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A igreja adventista do sétimo dia tem essa característica. É uma igreja aqui na terra que guarda os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Mas infelizmente, algumas pessoas odeiam essa igreja. Eu fico observando pastores que falam com ódio, com tanta raiva da igreja adventista do sétimo dia, que abre a boca com tanto ódio no coração para chamar essa igreja de seita. Eu tenho uma notícia para te dar, pastor, para você, irmão, para você, irmã, que odeia a igreja adventista do sétimo dia. Eu quero dizer para você hoje, que não é só você que odeia essa igreja. Você não está sozinho.
tem outra pessoa que odeia essa igreja. E quando eu vou para Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, eu mostro para você alguém que também tem raiva dessa igreja. No capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 14, ele diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão, irmão? Quem é o dragão, pastor? Você sabe quem é o dragão? É o diabo, claro que é o diabo. O diabo está irado contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Quem é essa descendência, pastor? É a sua igreja, que não tem qualquer compromisso, como assim diz o Senhor? Com quem é que o dragão está irado? Ele diz aqui: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O diabo está irado contra este povo. Não é só você, querido, não é só você, pastor, que tem raiva dessa igreja. O diabo odeia ela. Aqui a palavra do Senhor diz que ele está irado contra a igreja e foi pelejar contra o restante da sua descendência. E quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que quando vamos para o Apocalipse capítulo 19, no versículo 10, ele fala o que é o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, 10, ele diz aqui, olha o que ele diz: prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele porém me disse: vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que foi dito no versículo 17 do capítulo 12, explica no versículo 10 do capítulo 19, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o espírito de profecia foi dado na igreja adventista por a senhora Ellen G. White. Sim, ela que muitos falam dela, que acham que nós temos ela como uma deusa. Ela não é uma deusa. Os escritos dela não é maior do que a Bíblia, nem estão no mesmo nível, mas ela nos traz orientações sobre saúde. Eu faço uma pergunta para você: a sua igreja, ela se preocupa com o corpo, com o seu corpo? A igreja adventista tem uma preocupação sobre o corpo humano, por isso que não comem certos tipos de alimento, porque uma mente sadia precisa de um corpo sadio. A igreja adventista tem essa preocupação com o corpo. A igreja adventista tem uma preocupação imensa sobre o ser humano, sobre a salvação da pessoa. Na igreja adventista você não entrega o dízimo para o pastor. Se há algum irmão desinformado e desentendido que entrega o dízimo para o pastor, mas que não deve fazer e que não pode, porque na igreja adventista o dízimo vai para a casa do tesouro, para a associação ou para a missão do campo. O pastor, ele tem um salário fixo. Na igreja adventista não tem pastores ricos, e se há algum pastor rico na igreja adventista, é porque ele é rico, a sua família é rica, ele entrou como pastor rico, não porque ele enriquece dentro da igreja, porque se for querer se enriquecer como pastor da adventista, está no lugar errado. Tem um salário que nem é para pedir esmola e nem para enriquecer, é que dê para viver sem enriquecer e sem pedir esmola, viver com o suficiente. Essa é a igreja que muitos falam que é uma seita, uma igreja que tem mais de 21 milhões de membros. Essa igreja que alguns pastores de igreja de fundo de quintal. Recentemente eu vi um pastor dizendo que a igreja adventista ela é uma seita. E quando eu fui olhar para o currículo dele, ele é o pastor e presidente do campo dele. Ele tem 3 igrejas. 3 igrejas. Eu não estou menosprezando ele. A igreja adventista tem mais de 21 milhões de adventistas pelo mundo afora. Só no Ceará são quase 700 igrejas, só aqui no Ceará. Quando vamos para São Paulo, a cada 20 quilômetros tem uma igreja perto da outra.
Então, é uma igreja mundial, que tem na Argentina, tem no Japão, tem na Coreia do Sul, todos os lugares, são mais de 200 países que tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma igreja que mais dá emprego no Brasil. Tem uma rede de colégio, de escola, tem uma rede de hospital, tem uma rede de clínicas médicas, faculdades, uma rede de rádios, que ninguém conta quantas rádios tem no Brasil, uma rede de televisão, a TV Novo Tempo, que emprega muita gente, tem as suas publicadoras, uma das maiores do país. Pesquisa aí, Casa Publicadora Brasileira, você vai ver o tamanho, emprega meio mundo de pessoas, uma igreja que ajuda no crescimento do país, uma igreja que tem a asa, uma igreja que tem uma parceria com a Cruz Vermelha, que aonde tem desastres, a igreja está ali com a parceria com a Cruz Vermelha, dando assistência, distribuindo alimento, roupa, uma igreja que tem um trabalho social incrível. Essa é a igreja que para alguns é uma seita. Algumas pessoas que não conhecem a Igreja Adventista de Sétimo Dia têm esse pensamento, sabe? Mas eu cheguei numa conclusão. Muitos acham que é uma seita sem conhecer. Outros atacam porque tem isso aqui, dor de cotovelo. E infelizmente tem um terceiro grupo que ataca porque são agentes de Satanás. Quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele foi atacado. Jesus, certa vez, disseram que ele expulsava demônio pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus, ele foi humilhado, o seu povo humilhava ele, os fariseus, os seduzeus, os sacerdotes daquela época, mesmo sabendo que a mensagem de Jesus era uma mensagem de salvação, eles faziam questão de distorcer tudo que Jesus falava. Pessoas de má fé. Infelizmente, há muitas pessoas de má fé. Mas eu quero dizer algo para você nesse dia de hoje. Quanto mais as pessoas batem nessa igreja, mais essa igreja cresce. Milhares e milhares de pessoas são batizadas todos os dias nessa igreja. É uma das igrejas que mais cresce no mundo. Hoje estamos entre as 8 maiores religiões do país. Estamos entre as 8 maiores religiões. Mesmo guardando o sábado, mesmo tendo algumas restrições que outras igrejas não têm, somos uma das igrejas que mais cresce nesse país. Louvado seja Deus por isso. Eu quero deixar esse último texto, eu quero deixar para você que infelizmente ainda tem essa concepção desse povo. Quando eu vou para o livro de Primeira Epístola de João, no capítulo 2, no versículo 3, olha o que diz aqui. É Primeira Epístola de João, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos seus mandamentos. Como é que uma pessoa sabe que conhece a Deus? Quando guarda seus mandamentos. Quando vamos lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 15, ele diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. É uma característica do povo de Deus dos últimos dias, a guarda dos mandamentos. João 14, 15. Quando vemos aqui para esse Evangelho de João, nós vimos que aqui ele fala:
Ora, se sabemos que o temos conhecido, por isto guardamos seus mandamentos. No versículo 4, ele diz: ora, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Querido amigo pastor, querido amigo que critica essa igreja, a Bíblia diz para você que não guarda os mandamentos de Deus, que você é um mentiroso, que em você não há verdade. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, que está me assistindo nesse momento, você vai acreditar na palavra de Deus ou em um mentiroso? Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Eu prefiro acreditar no assim diz o Senhor. É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu que estou falando que ele é mentiroso. É a Bíblia. Aquele que diz que conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. O 5 diz: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, nele quem? Em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Louvado seja Deus por isso. Guardando os seus mandamentos, guardando assim diz o Senhor, guardando a palavra de Deus. Não importa que vão lhe chamar de seita, não importa. Não importa que vão chamar você de um herege, não tem importância. Continue sendo fiel a Deus, continue amando a Deus, continue amando os princípios da Bíblia, continue adorando a Jesus e amando Ele de todo o seu coração. Pedro uma vez foi desafiado entre obedecer às autoridades desse mundo ou à autoridade divina, e Pedro fez uma escolha, e Pedro escolheu obedecer a palavra de Deus. Como poderia eu deixar de se obedecer a Deus do que aos homens? Pedro, ele escolheu obedecer a Deus. Qual é a escolha que você faz nesse dia de hoje? Qual é a sua escolha de hoje? Você escolhe obedecer a certos homens? Ou você escolhe obedecer a palavra de Deus? Eu e a minha casa hoje escolho obedecer a palavra de Deus, andar assim como ele andou. É o seu desejo, é a sua vontade, que Deus seja louvado na sua vida, que você continue sendo fiel, obediente à palavra de Deus. Sabe, querido, Deus tem um povo nessa terra, um povo que tem a responsabilidade de pregar o evangelho para aqueles que se encontram nas trevas, e você foi um escolhido. Jesus hoje está tocando em seu coração para que você faça parte desse remanescente que vai pregar a palavra de Deus para os últimos dias que estamos vivendo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque mesmo diante de todas as dificuldades, nós escolhemos acreditar em Ti, nós escolhemos acreditar na Tua palavra. Abençoe esse Teu filho, essa Tua filha que nos assiste agora, que o Senhor abençoe o seu lar e a sua decisão em ser fiel a Ti em todos os momentos de sua vida. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você e a sua família, e que você continue como assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Que Deus abençoe e até a próxima.